Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Projeto Bem-Estar. Esse é o primeiro vídeo desse projeto em que eu peguei todos os conhecimentos que eu vi como mais importantes em anos e anos de atendimento no consultório, tanto como psiquiatra como psicoterapeuta, que eu entendo que as pessoas de uma maneira geral conseguem absorver e aplicar de uma forma bem prática, bem objetiva nas suas vidas, para conseguir ter maior bem-estar, maior satisfação, maior produtividade na vida pessoal e profissional e maior felicidade. Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro vídeo eu quero falar nos determinantes do comportamento humano. Uma das coisas que deixa as pessoas muito insatisfeitas, muito tristes e muito frustradas é que elas querem viver a vida de uma determinada forma, mas elas acabam fazendo outras coisas, outras escolhas que não a representam e elas acabam se sentindo frustradas. Eu queria viver a vida de uma forma, mas vivo de outra. Queria me comportar de uma determinada maneira, mas me comporto de outra. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês os determinantes do comportamento humano e você vai ver que você não está tanto assim na cadeira do motorista como você pensava, mas eu vou te mostrar como fazer isso. A primeira coisa que eu quero que você faça é responder a pergunta: onde está a sua mente? Se você respondeu cérebro, você acertou. Diversos estudos científicos feitos ao longo de muitos anos demonstraram que cada função da mente, consciente ou inconsciente, tem um correlato de atividade cerebral. A mente é produzida pelo cérebro, mas a gente não se comporta dessa forma, a cultura não leva isso em consideração. A culpa disso é de uma série de acontecimentos que vêm ao longo da história, mas eu vou destacar esse cara aqui. Vocês sabem quem é esse cara aqui? Esse cara se chama René Descartes. O René Descartes, ele viveu no século XVII, né? Nasceu no final do século XVI e viveu no século XVII. O René Descartes era um filósofo e uma das coisas que ele fez, que ele propôs para refletir sobre a humanidade foi qual a diferença entre os homens e os animais. E a resposta que ele deu para isso é que a diferença entre os homens e os animais, os homens tinham consciência e o que ele atribuiu, o motivo pelo qual ele atribuiu os homens terem consciência é porque os homens têm alma, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que outros animais, além do homem, têm consciência também, e a gente sabe que o que explica a consciência é a estrutura do cérebro. O cérebro tem uma estrutura que permite o fenômeno da consciência acontecer. Isso não tem a ver com ter ou não ter alma. Mas ainda hoje na nossa cultura, a gente ainda se comporta, a gente ainda leva em consideração que se a pessoa tem algum problema relacionado ao controle das suas emoções ou ao controle do seu comportamento, a gente atribui isso a questões que não têm a ver com o cérebro. A gente acha que o comportamento da pessoa é determinado por coisas por uma nuvem que está em cima da cabeça e que a mente, na verdade, não é produzido por esse órgão. Como vocês podem imaginar, isso traz muitos problemas. Um deles é o comportamento das pessoas em relação aos transtornos mentais. Então, se a gente for olhar a incidência dos transtornos mentais, 1 em cada 5 pessoas no mundo vai ter pelo menos um episódio de depressão ao longo da vida. Isso é muito. Dos transtornos de ansiedade, por exemplo, a gente vai ter vários transtornos de ansiedade, por exemplo, o transtorno do pânico em torno de 5% das pessoas, fobia social em torno de 12, 13%, fobias específicas também perto disso, transtorno de ansiedade generalizada ali 6, 7% da população, todos muito comuns, né? Os transtornos de ansiedade são muito comuns. O que faz com que as pessoas não percebam isso é que
Quem tem algum problema dessa natureza não costuma falar porque é preconceito, tá certo? Mas um transtorno mental é muito comum. E o que a nossa sociedade faz com isso? Se o cara quebra a perna, todo mundo fala, vá no ortopedista. Mas se o cara está deprimido, as pessoas falam, tenha mais força de vontade, se esforce mais, né? Elas não falam, vá ao psiquiatra. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o cérebro daquela pessoa está doente, o que ele se esforçar mais vai ajudar. Se o cara está com a perna quebrada, adianta eu virar para ele e falar, se esforce mais? Claro que não. É muito fácil para as pessoas pensarem que tem uma área do cérebro que controla, por exemplo, os nossos movimentos. Se eu levantar meu braço aqui, né, é muito fácil vocês imaginarem que tem uma área aqui dentro da minha cabeça, do meu cérebro, um neurônio que ativa os músculos do meu braço para levantar e diminuir. Mas é difícil das pessoas imaginarem, muito por causa do René Descartes e dessas questões culturais todas, que quem faz que eu me sinta de uma determinada forma, feliz ou triste, né, ou angustiado ou ansioso, também são neurônios que estão lá no meu cérebro. Tem áreas do cérebro que controlam as emoções, controlam o estado de humor da pessoa, né? E é um conjunto de estruturas em várias regiões do cérebro que são responsáveis pelo controle das emoções. O conjunto dessas estruturas, eu vou mostrar aí nessa imagem que vai aparecer, se chama sistema límbico. Então, se você olhar aí para essa figura, várias estruturas que estão aí coloridas em várias regiões do cérebro, né, em conjunto ajudam a controlar as emoções. Eu vou destacar para vocês essa área aí em azul que se chama amígdala, né? Se chamam amígdalas porque são duas bolinhas, tem uma de cada lado do cérebro, né? As amígdalas são responsáveis por, entre outras funções, disparo de medo e de ansiedade, né? Então, quando você tem disparos de medo e de ansiedade, essas áreas do cérebro ficam hiperativadas. E olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês. Existem estudos que comparam o tamanho das amígdalas em pessoas que têm transtorno do pânico e pessoas que não têm transtorno do pânico, ou pessoas que têm transtorno do pânico na época em que elas estão com crises e pessoas que essas mesmas pessoas na época que elas não estão com crises. E olha só a imagem que eu vou mostrar para vocês, que bacana. Essa imagem mostra em vermelho as áreas do cérebro em que há diferença de atividade cerebral nas pessoas com ou sem crise de pânico, ou a pessoa na época que ela está com as crises descontroladas ou não. Olha só uma das áreas que dá diferença. Exatamente as amígdalas, tá certo? Por quê? Porque quem tem crise de pânico fica com as amígdalas hiperativadas, né? Então, isso é para mostrar que também as emoções estão correlacionadas à atividade cerebral, né? A mente não é uma nuvem flutuando em cima da cabeça, ela é uma atividade produzida pelo seu cérebro. E daí eu te pergunto, então tá tudo no cérebro? Responde para mim, então tá tudo no cérebro? É claro que não, né? Todo mundo aqui já passou por um final de relacionamento e se sentiu angustiado e amargurado, né? Estímulos do ambiente, a vida que a gente vive, o social, também influenciam no nosso comportamento e nas nossas emoções, né? Tudo isso está relacionado. E por isso agora eu queria falar um pouco sobre personalidade. E para isso eu quero que você faça um teste. Então, pega aí uma caneta, um lápis, um papel ou mesmo no seu celular para anotar. Se prepara para anotar que eu vou te fazer uma pergunta. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você escreva rapidinho, o mais rápido que você puder. Eu quero que você escreva 5 características suas. Quaisquer características, 5 características suas, eu quero que você escreva. Tá? Pausa o vídeo agora, escreve que eu vou te explicar o que você vai fazer com isso. É importante você fazer isso antes de seguir o vídeo adiante, porque depois que eu falar para você a resposta, você nunca mais vai conseguir fazer de novo, porque você já vai saber a resposta. E depois você pode fazer isso com seus amigos, com o pessoal da sua família, porque é super legal. Vamos lá, 5 características suas, 5 adjetivos, escreve aí rapidinho, pausa o vídeo, escreve e a gente volta. Escreveu? Então vamos lá. Eu quero que você olhe para essas 5 características que você escreveu e você olhe quantas delas são características concretas sobre você. Por exemplo, moreno, barbudo, né?
e quero que você escreva, quero que você veja quantas dessas 5 características são características abstratas. Por exemplo, alegre, extrovertido, beleza? Agora pensa comigo. O quanto uma pessoa que escreveu 5 características que são concretas sobre si, né? Por exemplo, uma moça jovem que escreve alta, magra, loira, né? Escreveu 5 características físicas, o quanto ela tem de probabilidade de desenvolver um transtorno alimentar, alguém que se define predominantemente por características físicas. Agora pensa numa moça com a mesma moça, só que ela se definiu por 5 características abstratas: alegre, extrovertida, concentrada, estudiosa. Qual é a probabilidade dela desenvolver um transtorno alimentar? É claro que no primeiro caso é muito maior. Então, isso é importante para vocês perceberem, né? O cérebro é quem gera a mente, mas o que a gente faz com isso, como a gente se desenvolve, como a gente se posiciona socialmente, faz toda a diferença na nossa vida. E esse projeto vai falar muito sobre isso, do que você pode fazer para você ser mais saudável do ponto de vista de saúde mental e você ter mais controle sobre a sua vida. Portanto, não adianta você se alimentar com lixo, e eu digo do ponto de vista cultural e do ponto de vista de relacionamento, e querer se sentir bem. Então isso é muito, muito importante. A personalidade de uma pessoa é definida por 2 grandes grupos de características: o temperamento e o caráter. O temperamento é inato, a pessoa nasce com aquilo, né? Isso tem a ver com a estrutura e funcionamento do cérebro dela. Quem é mais tímido vai ser mais tímido a vida inteira. Claro que essa pessoa pode fazer coisas para lidar com isso, mas tem pessoas que são naturalmente mais extrovertidas ou naturalmente mais alegres, outras um pouco mais tranquilas, né? Isso é uma característica com a qual a pessoa vai lidar ao longo da vida dela. Agora existe um outro conjunto que é o caráter. O caráter são as coisas que a gente aprende e desenvolve ao longo da vida. Então, quanto mais você aprender e se desenvolver, se conhecer, melhor você vai conseguir ser a pessoa que você quer ser, e é óbvio que isso vai te trazer mais satisfação, mais prazer e mais produtividade na sua vida pessoal e profissional. Então nós falamos sobre aspectos biológicos, sobre o cérebro, nós falamos sobre aspectos psicológicos, a mente, e agora eu quero falar do terceiro grande determinante do comportamento de uma pessoa, que é o social, né? Então até eu dei o exemplo ao longo do vídeo de o final de um relacionamento, né? Então vamos pensar em exemplos como o bullying, como o assédio moral, como o burnout, né? Situações de pressão, de estresse sociais e que fazem as pessoas ficarem deprimidas ou desenvolverem transtornos de ansiedade, né? Isso é muito importante para a gente destacar, para a gente pensar que o social também é um determinante dos comportamentos das pessoas. E aí eu vou para essa última imagem desse primeiro vídeo, que eu quero que vocês levem isso com vocês e pensem muito sobre isso, tá? O determinante do comportamento de vocês vai estar sempre nessas 3 áreas, tá? O biológico, o ambiental, que inclui o social, né? E o psicológico. Então veja comigo que a sua mente consciente é um pedacinho pequenininho dessa área azul. Ou seja, se você quer ter um controle muito bacana do seu comportamento, para ser a pessoa que você quer ser no mundo e se sentir bem com isso, você tem que fazer um esforço muito maior para controlar o seu comportamento indiretamente do que diretamente. O controle voluntário do comportamento, ele é pequenininho. Então, se você não tem a qualidade de sono que você gostaria, se você não tem os comportamentos, se você se descontrola em momentos e você não gostaria, se você faz escolhas e depois você se arrepende, o que está faltando é você controlar indiretamente o seu comportamento. O que está faltando é você organizar a sua rotina, você fazer atividade física todos os dias, você conseguir organizar a sua vida
para que isso indiretamente te dê um estado emocional que você quer ter. Ao longo dos vídeos nós vamos especificar, conseguir falar sobre isso. Eu sei que muita gente aí está falando, mas eu não consigo, mas eu tenho dificuldade. A gente vai destrinchar todas essas questões, mas é muito importante que desde já você tenha isso na cabeça. Se você quer ter um bom controle do seu comportamento, das suas atitudes, controle-os indiretamente. Invista em você que você vai ter retorno. Quem não investe em si mesmo não tem retorno. Quem não cuida da alimentação, do sono, quem não escolhe bem seus relacionamentos, né, não organiza bem sua vida de trabalho, seu lazer, nunca vai ter um bem-estar e nunca vai ter um comportamento bacana e vai se sentir realmente realizado. Obviamente, se a pessoa está doente, se a pessoa tem um problema biológico, que a gente já viu que está no cérebro dela, não adianta ela fazer um enorme esforço psicológico e uma enorme organização ambiental, porque isso não vai corrigir o biológico. Ou seja, lição de casa número 1. Se você tem qualquer problema de saúde, ou se você tem qualquer transtorno mental, se você está deprimido, se você tem crises de ansiedade, ou se você tem qualquer outro sinal, sintoma de transtorno mental, busque imediatamente ajuda. Isso faz parte do Projeto Bem-Estar. O Projeto Bem-Estar tem a ver com você se cuidar, com você investir em você. Está deprimido? Está ansioso? Está com problema de saúde mental? Está com qualquer problema de saúde física? Busque ajuda imediatamente. Agora é a hora. Nós estamos juntos. Nós somos um grupo, nós estamos juntos e nós vamos caminhar semana a semana, e essa semana é a semana de buscar ajuda para consertar a parte biológica, tá bom, pessoal? Então eu vejo vocês semana que vem. Deixem as perguntas de vocês, vamos conversando ao longo dessa semana. Toda semana vai ter um degrau novo, um passo novo para seguir. Então, não come bola, já liga já e marca a sua consulta com o médico para você chegar na semana que vem pronto para a próxima etapa. É isso aí, pessoal. Um grande abraço.